Fala galera, beleza? Professor Ferdinando aqui na área e o assunto da aula de hoje é conjuntos. Antes da gente começar, quero pedir que você pense um pouquinho. O que vem na sua cabeça quando você pensa em conjunto? Geralmente o pessoal responde para mim assim: Ferd, vem na minha cabeça uma ideia de agrupamento, uma ideia de grupo. Bom, não está errado, mas a gente vai estudar hoje com um pouco mais de formalidade alguns conceitos relacionados a conjunto. E a primeira coisa que a gente comenta é o seguinte: dentro da matemática, existem algumas coisas que são consideradas como conceitos primitivos. Conjunto entra nessa jogada. Geralmente a gente vai representar esse conjunto com uma letra maiúscula, mas a gente vai aceitar sem definição que ele existe. Elemento de um conjunto também a gente vai aceitar que existe e que está lá dentro. A gente vai separar esses elementos por vírgula ou ponto e vírgula, desde que a gente não tenha a possibilidade de ter uma dupla interpretação. Por exemplo, eu quero representar o número 1 do lado do número 2, ou eu quero representar o número 1,2. Se eu for colocar isso daqui dentro de um conjunto, pode gerar uma dupla interpretação em algumas situações. Quando não houver dupla interpretação, eu estou falando só de números naturais ou a representação é mais intuitiva, eu vou lá e represento por vírgula. Se eu quiser representar sem dupla interpretação, daí eu posso colocar ponto e vírgula, que daí não tem erro, tudo bem? Uma outra coisa que também é um conceito primitivo dentro da ideia de conjuntos é a ideia de pertinência, a ideia de um elemento pertencer ou não pertencer. Então, esse primeiro símbolozinho aqui indica pertence. Esse segundo símbolozinho aqui indica não pertence. Bom, vamos ver alguns exemplos. Ó. Conjunto dos estados da região sudeste do nosso Brasil. A gente tem aqui o conjunto E, que eu estou enumerando com 4 elementos. Elementos São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Aí eu posso dizer assim, né? São Paulo pertence ao conjunto E. Concordam? Eu posso dizer, por exemplo, que Rondônia não pertence ao conjunto E. Tudo bem? Essa é a ideia de pertinência dentro de um conjunto. Outro exemplo, conjunto dos números primos. Conjunto dos números primos, vocês se lembram, né? É formado, pensando na ideia dos números positivos, né, números naturais, eles têm apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Eu listei aqui os primeiros primos, mas existem infinitos. Isso daí já te dá uma ideia de que um conjunto ele não precisa ter apenas uma quantidade finita de elementos, tá? Ele pode ter uma quantidade infinita. Então, conjunto vai ser uma ideia um pouco abstrata. Nem sempre relacionado com números, mas na maioria das vezes sim. Tudo bem? Bom, continuando com a nossa ideia, a gente vai ver que existem algumas representações possíveis para conjuntos. Eu vou listar as 3 representações mais comuns. Primeiro, enumerando os elementos. Peguei aqui um conjunto A como exemplo e enumerei os elementos aqui, ó, 2, 3, 4 e 5. Coloquei aqui, separado por vírgula, indicando que eu quero 4 elementos nesse primeiro conjunto. Tá. Outra maneira, eu posso descrever um conjunto através de uma propriedade. Por exemplo, escrevi assim, o conjunto B é formado por X pertencente aos naturais, tal que X está entre 2 e 6. Contando o 2, porque é menor ou igual, né? 2 menor ou igual a X menor do que 6, só que não contando o 6. Note que os elementos que estão naturais aí dentro, né, desse conjunto vão ser o 2, o 3, o 4 e o 5. Vocês vão ver que não é mera coincidência de eu ter colocado parecido com aqui em cima, eu já vou comentar com vocês a respeito, tá? Uma terceira maneira é através de um diagrama de Van Euler. Aí você pensa, nossa, por esse nome deve ser um diagrama muito difícil, muito complexo, leva o nome de 2 matemáticos famosos, né? O Van e o Euler, mas não, é só uma representação simples, geralmente através de uma figura fechada, em que você coloca os elementos que você quer representar lá dentro. Então fiz aqui um conjunto C e coloquei 2, 3, 4 e 5. Galera, observação, não sei se vocês já perceberam, mas observação, para que 2 conjuntos sejam iguais, eu tenho que ter conjuntos que tenham os mesmos elementos. Então veja só,
Vocês estão vendo aqui que o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C têm os mesmos elementos, então eu posso dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B, que é igual ao conjunto C. Essa é a ideia de igualdade entre conjuntos, tudo bem? Uma outra coisa importante, se houver repetição de algum elemento dentro do conjunto, ele só é contado uma vez. Como assim, Ferd? Se a gente pensar na seguinte ideia, ó, eu vou escrever o conjunto que tem os elementos 1 e 2. E aí eu fui lá e escrevi assim, ó, 1, 1 e 2. Eu não precisava colocar esse segundo 1 aqui. Se em alguma situação você vê a escrita de dois elementos iguais, você simplesmente descarta porque ele não vai ser contado mais de uma vez dentro do mesmo conjunto. Tudo bem? Continuando com a nossa aula aqui sobre conjuntos, vamos falar de alguns conjuntos famosos. Primeiro, conjuntos numéricos famosos, conjunto dos naturais, inteiros, racionais, reais. Existem outros, os irracionais, os complexos, tem conjuntos que eu agora não vou explorar com tanta profundidade porque a gente vai ter uma aula específica para isso, tá? Mas só estou citando alguns conjuntos numéricos famosos. A gente tem um conjunto que leva um nome também que você precisa saber se aparecer em algum local, que é o conjunto unitário, é um conjunto que tem apenas um elemento. Por exemplo, escrevi aí um conjunto X que tem como único elemento essa letrinha A. Conjunto vazio também é um conjunto famoso, é um conjunto que não possui elementos. A gente costuma representar o conjunto vazio de duas maneiras. Ou a gente coloca esse símbolozinho aqui com essa bolinha cortada representando o conjunto vazio, ou eu coloco entre chaves sem nada ali dentro. Galera, escrever isso daqui, ó, não é uma representação do conjunto vazio. Isso daqui é um conjunto cujo elemento dele é o conjunto vazio. Eu sei que pode parecer meio estranho, meio abstrato aí, mas não escreva desse jeito, que isso daqui não é o conjunto vazio que você está querendo se referir. Por exemplo, quero escrever dentro do universo dos números reais todos os números que cumprem essa condição. X² mais 1 igual a 0. Bom, a gente sabe que não existe no universo dos números reais, ó, não existe x pertencente aos reais, tal que x² mais 1 dê 0. A gente sabe que dentro do universo dos números complexos, que a gente vai estudar mais para frente, isso é possível, mas dentro do universo dos números reais, isso não é possível, e eu coloco como se fosse a solução dessa equação o conjunto vazio. Então é essa a ideia, não tem elementos, é um conjunto que não tem ninguém ali dentro, tudo bem? Tá, uma próxima ideia é a ideia do conjunto universo, também pode surgir, é a ideia que tenha em problemas envolvendo equação, geralmente, tá? Prestem atenção, porque o conjunto universo ele tem todas as entidades que a gente quer considerar numa certa situação. Então, resolva esse exercício sendo conjunto universo os números inteiros. Bom, eu vou considerar que eu posso ter como uma possível solução todos os números inteiros. Achei um resultado que não é um número inteiro, não está no meu conjunto universo. E assim por diante. Então, são nomes que vocês precisam prestar atenção que vai aparecer pela frente, tá bom? Bom, estamos chegando aqui a parte final, que tem um detalhe bem importante sobre subconjuntos. Dizemos que A é subconjunto de B se todo elemento de A é elemento de B. Como assim? A gente diz assim, ó, A está contido em B. Então, esse símbolozinho aqui, ó, esse Czinho mais comprido, ele significa está contido. Ou ainda, dá para eu dizer assim, ó, B contém A. Se eu escrever esse símbolo para o lado contrário, em vez de eu ler aqui, ó, A está contido em B, eu posso ler B contém A. Se eu ler da direita para a esquerda, é A está contido em B. Tudo bem? É essa a ideia da nossa simbologia que a gente está usando. Alguns exemplos. Eu posso dizer que os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais. Essa é uma representação possível para esses subconjuntos. Outro exemplo. Se A é o conjunto 1, 2, B, 1, 2, 3.
eu posso dizer que A está contido em B, porque todo elemento de A é subconjunto de B. Olha num diagrama de Van Euler, você percebe que o conjunto A ele está aqui dentro, né? Ele está contido, e é essa a ideia que a gente quer representar quando a gente fala de subconjunto, tudo bem? Quando a gente fala de subconjunto, eu não posso deixar de comentar uma coisa importante, que é a seguinte, ó. O conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, vazio sempre está contido em qualquer conjunto. Para qualquer conjunto A, isso é verdade. Outra coisa, todo conjunto está contido nele mesmo. Tudo bem? São dois detalhes importantes que a gente tem aqui em cima, que você tem que prestar atenção, que se você esquecer desses dois detalhes, às vezes você erra um exercício, tá bom? Seguindo aqui com a nossa ideia de subconjuntos, a gente fala um pouco sobre o conjunto das partes. Pode parecer um pouco difícil de entender no começo, mas não é não, veja só. O conjunto das partes é formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Como assim? Por exemplo, peguei aqui um conjunto formado pelos números 1, 2 e 3, ok? Vamos listar todos os subconjuntos que dá para formar? Vamos pensar assim, ó, peguei só o 1, só o 2, só o 3, vamos listar aqui, ó, só o 1, só o 2, só o 3. Aí eu peguei o 1 com o 2, fiz um subconjunto. O 1 com o 3, fiz um subconjunto. O 2 com o 3, fiz um subconjunto. Peguei o 1, o 2 e o 3, que é o próprio conjunto A, né? Lembra que A sempre está contido em A, e peguei o vazio. Note que eu listei todos os subconjuntos e eu montei, então, o conjunto das partes de A. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo? Ó, peguei aqui conjunto B formado com os números 2 e 5. Vamos listar ó, todos os subconjuntos que dá para formar? Só o 2, só o 5, o 2 e o 5 e o vazio. Esse é o conjunto das partes de um conjunto. Tudo bem? Agora, aqui a gente tem uma parte que está quase finalizando a nossa aula, que a gente tem que falar sobre o número de subconjuntos. Preste atenção que é uma lógica bem interessante, que diz o seguinte, ó, vamos pensar. Peguei alguns exemplos para não só jogar de cara para vocês o resultado, que é o seguinte. Imagina um conjunto aqui, o conjunto vazio, certo? O conjunto vazio, ele não tem nenhum elemento. Tá? Dá para formar um subconjunto? Dá, o próprio vazio, então formei um subconjunto, beleza? Agora vamos pensar assim, se eu coloquei agora um conjunto unitário, dá para formar dois subconjuntos, então com um elemento, dois subconjuntos, ok? Agora vamos ampliar um pouquinho a nossa ideia, tá ficando legal. Se eu peguei aqui ó, o 1 e o 2, deu para formar esses 4 subconjuntos, com 2 elementos, 4 subconjuntos. Agora se eu peguei o 1, o 2 e o 3, eu consegui formar com 3 elementos, 8 subconjuntos. Então agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Olha essa sequência que está se formando aqui. Ó. O número de elementos do conjunto, cada vez que eu vou aumentando um, então vamos imaginar que eu fosse colocar 4 aqui. Nossa, 4 feio ficou. Se eu fosse colocar, por exemplo, 4 elementos dentro de um conjunto, quantos subconjuntos a gente conseguiria fazer? Vamos pensar? A lógica aqui por trás, eu não sei se vocês perceberam, mas está dobrando, né? Ó, dobra, vezes 2 aqui, ó, dobra, tá vendo? Ó? Dobra, isso aqui vai dar quanto? O dobro de 8 é 16 subconjuntos. Qual é a lógica que está aqui por trás então, galera? É a seguinte, ó, se um conjunto possui N elementos, podem ser formados a partir desse conjunto 2 elevado a N subconjuntos. Então, o que é esse 16? 16 é 2 a quarta. 2 elevado ao número de elementos do conjunto. Olha o 8. 8 é 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Ah, entendeu? Agora, só para você entender da onde vem essa ideia. Ó, eu coloquei aqui de vermelhinho só para você entender o seguinte. Quando eu fiz o passo 2 para o passo 3, depois a lógica é a mesma para todos os passos, tá? Do passo 2 para o passo 3, eu tinha os mesmos conjuntos de antes, tá vendo os 4? E mais 4, que agora são os novos que surgiram com a entrada desse novo elemento. Então, você está vendo que está dobrando. A cada passo, mantém os anteriores, entrou um novo. Pronto, formou agora o dobro. É essa a ideia. Tudo bem? Eu vou terminar a aula, gente, falando com cuidado que você tem que ter com uma notação.
Sempre que você estiver se referindo de um elemento para um conjunto, use o símbolo de pertence. Se você está se referindo de um subconjunto para um conjunto, aí você vai usar o símbolo de está contido. Isso aqui é um pouquinho mais técnico, mas presta atenção nesse detalhe. Ó, coloquei um exemplo para a gente fazer junto. Sendo A esse conjunto formado com esses 4 elementos, o 1, o 2, o 2 aí entre chaves e o 3. Note que esse 2 entre chaves se diferencia desse, então não estou repetindo, tá? Tem 4 elementos aí. E eu peço, complete com pertence ou está contido. Pausa o vídeo e completa você para ver se você entendeu a ideia. E aí, vamos conferir? Agora vamos pensar assim, ó, o 1 não é um elemento desse conjunto, então eu digo que o 1 pertence a A, correto? Agora, se eu pegar o número 1 e eu fizer um subconjunto com ele, eu vou ter que esse subconjunto está contido em A, belezinha? Agora vamos olhar aqui, ó, o 2 aqui, né? O 2, ele é um elemento de A, né? Então o 2 pertence a A, beleza? Agora aqui, gente, uma coisa muito interessante para vocês prestarem atenção, ó. Se eu pegar esse 2 aqui, esse 2 já está entre chaves. Do jeito que ele está aí, eu posso dizer que ele pertence a A. Só que também, se eu estiver pensando, por exemplo, nesse 2, aí eu pego esse 2 e formo um subconjunto com ele. Se eu formar um subconjunto, então também outro símbolo possível aqui é do está contido. Porque eu não sei de qual 2 que eu estou me referindo, essas duas respostas são possíveis, tá? Agora, o que não teria escapatória? Se eu pego esse 2 e eu faço um subconjunto com ele, ó, peguei aquele 2 e fiz um subconjunto, aí não tem escapatória, aí está contido, tudo bem? E se eu pegar, por exemplo, o 1 e o 2 e fizer um subconjunto? Bom, fiz subconjunto, então está contido. E aí, pegou a ideia? Espero que vocês tenham aí entendido bem essa parte inicial sobre conjuntos. Bons estudos para vocês, um abração, tchau, tchau.